Muito boa tarde, meus amados. Graça, paz, saúde e prosperidade. Nós estamos iniciando mais um devocional, Momento da Palavra. E a palavra de Deus que nós vamos meditar hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Contemplai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum dia a mais na sua jornada de vida? Meus amados, nós vamos falar hoje sobre a providência de Deus. A Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas e sustenta a sua criação. Está lá em Colossenses 1:17, Hebreus 1:3, Neemias 9:6. Ele é quem governa todo o universo, ele governa todas as nações, os próprios indivíduos. Está lá em 1 Samuel 2, de 6 a 9, Salmo 47, verso 7, Isaías 10, 5, 7. Nem mesmo a liberdade de suas criaturas está à parte do seu governo. Está lá em Provérbios 16, do 1 ao 9. Porém, Deus exerce esse governo de tal forma que ele não pode ser responsabilizado pelo mal moral. Deus não é o autor do pecado e nem viola a vontade e responsabilidade das suas criaturas, porque nós somos livres. Isso significa que as criaturas racionais podem agir por sua própria vontade, capacidade de escolha. As pessoas podem tomar decisões, assumir atitudes de acordo com a sua própria vontade. O ser humano é livre, conforme a sua natureza lhe permite ser. Isso se chama livre-arbítrio. Mas, sempre que nós exercemos a nossa liberdade de escolha, nós temos que assumir também as nossas responsabilidades. Deus permanece soberano. Em nenhum aspecto a providência de Deus é enfraquecida. E de acordo com a sua vontade, para cumprir o seu propósito, Deus trabalha. Isso significa que, em algumas ocasiões, Ele usa nossas decisões e ações para cumprir seu propósito soberano. Em outras vezes, Ele interfere diretamente na natureza, na história. Mas de qualquer forma, não há uma única coisa, uma única decisão, uma única atitude, nada neste universo que não esteja debaixo do controle das mãos de Deus.
Nós não sabemos como isso acontece de fato, porque isso é mistério para nós. Mas nós devemos nos lembrar de que a vontade de Deus é absolutamente livre, mas ela está sempre sujeita ao seu caráter. O que isso significa? Que a providência de Deus jamais é vista como arbitrária, mas como perfeita, agradável, boa e sagrada. A doutrina da providência de Deus, amados, é um grande conforto para aqueles que são redimidos, aqueles que são lavados no sangue de Jesus. É a certeza de que nada pode frustrar os planos daquele que nos redimiu. Está lá em Jó, capítulo 42, verso 2. Nós podemos descansar sabendo que somos sustentados pelas mãos de Deus. Quando o apóstolo Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele estava falando da providência divina, da providência de Deus. O importante é saber que a providência de Deus sobre a criação expressa seu poder, sabedoria e glória. Está lá nos Salmos 8, verso 1 e Romanos 1, 19. O governo da providência divina é tão claro que ninguém pode alegar que ela não existe. Romanos 1:20. Sem dúvida alguma, a providência de Deus é motivo de grande alegria e segurança para os salvos. Porém, por outro lado, ela é motivo de terror para os incrédulos. Os ímpios, aquelas pessoas que não querem saber de Deus, aquelas pessoas que vivem suas vidas de qualquer maneira, não temem a Deus, fazem aquilo que querem, vivem suas vidas como que nunca irão prestar contas a alguém. Meus amados, esse seu pensamento é totalmente o contrário do que diz a palavra de Deus. Ninguém escapa das mãos de Deus. Apocalipse 6, 15 e 17. Um dia todos hão de comparecer diante do trono do Altíssimo e terão que dar conta das suas obras. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor, dia em que os cristãos, aqueles que temem a Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que confessam a Jesus como seu único Senhor e Salvador, se reúnem para adorar ao Senhor no culto. Hoje o nosso culto começa às 19 horas. Para você que está bem de saúde, mais de 12 anos e tem até 60 anos, venha de máscara, venha. O culto começa às 7 e termina às 8, 1 hora de culto só, de acordo com o decreto. Amém, meus queridos? Vamos servir a Deus e adorar ao Senhor em nome de Jesus. Até às 19 horas.